Boa noite. Estamos todo mundo bem, graças a Deus? Todo mundo na bênção, na paz? Estamos aqui para o segundo vídeo sobre os discursos de Jesus, as mensagens de Jesus. Esse é o segundo vídeo que nós vamos fazer nesse tema. Depois da festa de Caná da Galileia, Jesus voltou para Cafarnaum e Betsaida e pediu para o irmão dele que falasse com o chefe da sinagoga que ele gostaria de falar. E ele fez aquele sermão que nós falamos, né, da última vez, e que os discípulos ficaram muito decepcionados, todo mundo muito triste. E Jesus disse a eles: vocês voltem para trabalhar, vão fazer o serviço que vocês estavam fazendo. Eu vou para a carpintaria, vou fazer um barco, ela está lá me esperando, tem um projeto lá para mim fazer. E realmente tinha um projeto que o Zebedeu, o pai, tinha pegado um barco para fazer. E Jesus chegou bem na hora em que ele estava precisando de mais de uma pessoa para fazer aquele barco, e Jesus pegou a obra para fazer. A última que ele fez, antes do ministério. E ele falou para os discípulos: todo mundo volta, vai pescar, quem pescar vai pescar, quem trabalhava em outra coisa vai trabalhar em outra coisa, como Natanael, né? E aí foram 4 meses. Nesses 4 meses, os discípulos ficaram desesperados, né? Os discípulos ficavam: vamos apressar, vamos começar esse reino logo, vamos. E Jesus sempre falando para eles: ainda não é chegada a hora, meu pai ainda não me deu o aval para começar. E aí Jesus disse para os discípulos e para Pedro principalmente: tenham paciência. Pedro, tenha paciência. Continue progredindo nos meus ensinamentos, precisamos todos estar preparados quando meu pai chamar. Durante esse período, foram um período de 4 meses. Começou em janeiro e foi até junho. No dia 18 de junho, Pedro entrou no maior desespero dentro da fábrica de onde Jesus estava trabalhando, fazendo barco, na carpintaria. Ele falou: Jesus, João Batista, o João, né? Ele não era chamado João Batista, ele era chamado só João. O nome do pai dele, como é que era, gente? Zacarias, né? Falava João, filho de Zacarias. Foi preso. Aí Jesus olhou para Pedro, falou: então vai, busca os seus companheiros, a hora do meu pai chegou. Vamos nos preparar e estar prontos para proclamar o evangelho do reino. E aí Pedro saiu procurando os discípulos, né? Foi achar os 6, né? Eram 6, foi procurar os 5 que estavam. Né? João já estava lá, o irmão de João também já estava lá, trabalhando na carpintaria, então já ficaram ali já sabendo que ia começar a pregação do reino. E para inaugurar esse período, Jesus falou para o irmão dele de novo: fala lá para o dirigente da sinagoga que eu quero falar esse Shabat. E aí Jesus fez o sermão mais famoso dele, chamado O Reino. E nós vamos estudar esse sermão agora. Antes de lermos esse sermão, eu quero dizer a vocês o seguinte: quando vocês terminarem de ouvir esse sermão, vocês vão entender por que a igreja primitiva de Roma, Constantino e os bispos da época
resolveram destruir vários evangelhos. E por que a Etiópia conseguiu salvar muitos desses evangelhos? Algumas cópias desses evangelhos estão salvos na Etiópia, naqueles mosteiros que ninguém tem acesso a eles, porque eles têm medo de que Roma continue perseguindo esses manuscritos. Porque esse sermão, gente, mexeu com o meu coração ontem, quando eu fiz essa tradução, e eu chorei muito. Você lê em inglês é uma coisa, mas quando você traduz para o português, você entende muito mais, sabe? Para mim, para minha cabecinha, né, de fala portuguesa. Eu já tinha lido esse sermão algumas vezes e eu entendi o sermão, mas ele mexeu com a minha alma dessa vez. Não só foi com o meu intelecto, ele mexeu com a minha alma. Eu espero que mexa com a sua também. Então, nesse Shabat, no dia 22 de junho do ano 26, Jesus estava com 32 anos. Ele ia fazer 32. Ele nasceu em agosto. O sermão do reino. Jesus abriu as escrituras e leu: Vocês serão para mim um reino de sacerdotes, um povo santo. Yahvé é nosso juiz. Yahvé é o que nos deu a lei. Yahvé é o nosso rei. Ele nos salvará. Yahvé é o meu rei e o meu Deus. Ele é o grande rei sobre toda a terra. Amorosa bondade é sobre Israel no seu reino. Abençoado seja a glória do Senhor, pois ele é nosso rei. Aí ele fechou, ele enrolou, né, o rolo, entregou para o principal da sinagoga, sentou-se e começou a falar. Eu vim para proclamar o estabelecimento do reino do meu Pai. E nesse reino vai incluir louvores e adoração de almas de judeus e gentios, ricos e pobres, livres e escravos, porque meu Pai não faz distinção. Seu amor e sua misericórdia é sobre todos. O Pai que está nos céus envia seu Espírito para habitar na mente dos homens. Isso mexeu muito com a minha cabeça e com a minha alma. Vou ler de novo. O Pai que está nos céus envia seu Espírito para habitar na mente dos homens, e quando eu tiver terminado o meu trabalho na terra, da mesma forma vou enviar o Espírito da verdade para ser derramado sobre toda a carne. E o Espírito do meu Pai e o Espírito da verdade podem estabelecer vocês no reino que está vindo, reino de entendimento espiritual e de retidão divina. Meu reino não é deste mundo físico. O Filho do Homem não vai liderar um exército à batalha para estabelecer seu trono de poder ou um reino glorioso terreno. Quando o meu reino vier, vocês vão saber e conhecer o Filho do Homem como um príncipe de paz. Não é príncipe da paz, príncipe de paz.
É diferente. Ele é o príncipe de paz. Se você quiser ter paz, você escolhe Jesus de Nazaré. Paz em todas as circunstâncias. A revelação de um Pai eterno. Ele veio para revelar um Pai eterno. Os filhos desse mundo brigam para estabelecer e aumentar os seus reinos daqui da terra, mas meus discípulos devem entrar no reino dos céus por sua vontade própria, uma decisão moral e por um espírito vitorioso. Observe, aceitar, seguir a Jesus e ser discípulo de Jesus e ser embaixador de Jesus é uma decisão moral. Não é decisão espiritual, não, gente. É uma decisão moral. E mais, e por um espírito vitorioso. E quando eles entrarem no reino, eles vão encontrar alegria, retidão e vida eterna. Gente, olha o tanto que Jesus está enfatizando a parte de caráter moral e retidão. Aqueles que primeiro procurarem entrar no reino devem começar a se esforçar por ter um caráter nobre, como meu pai tem. Gente, isso mexeu com a minha alma. Quando ele disse que dentro de cada homem, cada cabeça, cada mente tem o Espírito da verdade, o Espírito do Pai. E que ele, Jesus, ia enviar o Espírito da verdade para habitar na nossa alma. Gente, nós temos dois Espíritos divinos, um na mente e outro na alma. Olha que preciosidade para quem aceita, para quem se dispõe a seguir a Jesus. Porque todos têm. Mas se você não se dispõe a contactar e a usar, é como uma televisão desligada ou como um computador que você nunca liga. Você tem, mas você não liga, você não aproveita, você não se beneficia daquilo. Aqueles que primeiro procurarem entrar no reino devem começar a se esforçar por ter um caráter nobre como meu pai tem, e muito mais igual como meu pai possui. O que mais que o pai possui? Além de um caráter reto, paciência, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, criatividade. Papai do céu trabalha até agora. Jesus disse isso. Meu pai trabalha até agora, eu também. Isso é uma outra parte do caráter do pai. E vou dizer a vocês, com toda a minha sinceridade, a menos que você procure entrar no reino com fé e confiança plena de uma pequena criança, não conseguirá ser admitido. Me lembrou uma ocasião que Jesus, na casa de Pedro, em Betsaida, antes de descer pela última vez para Jerusalém, ele já tinha passado 3 anos com os discípulos ainda não tinham aprendido. Ele resolveu fazer uma ilustração. Pegou um dos pequenos filhos de Pedro, colocou no colo dele
e disse: se vocês não se tornarem como essa criança, vocês não herdarão o reino dos céus. 3 anos depois de ensinamento, e mais aqueles 4 meses que Jesus passou com eles em Cafarnaum, Jesus trabalhava de dia, naqueles 4 meses que eles ficaram esperando, Jesus trabalhava na carpintaria durante o dia, e à noite ele ensinava os discípulos, toda noite ele vinha, toda noite eles iam para a casa de João e Tiago, Zebedeu, e ele ensinava os discípulos nessas reuniões todas as noites, todos os dias. Os irmãos de Jesus também vinham, o Tiago mais o Tiago mais o Judas, vinham para essas reuniões toda noite, Jesus ensinando. Todas as quartas-feiras, Jesus levava os discípulos para a sinagoga, porque alguns deles não falavam hebraico, como o Pedro, o João, o irmão de Pedro e o irmão de João. Natanael falava hebraico, escrevia hebraico, mas o Pedro não sabia, eles falavam o aramaico. E Jesus toda quarta-feira ia para a sinagoga com eles, para que eles pudessem aprender o hebraico lendo o Torá, estudando o Torá. 4 meses de ensinamento, 3 anos de ministério, ouvindo Jesus o tempo todo nas multidões. E mesmo assim, antes de descer para Jerusalém pela última vez, Jesus pegou um filho de Pedro e colocou no colo e disse: vocês não se tornarem como essa criança, vocês não vão herdar o reino dos céus. E o que ele diz aqui nesse sermão? A mesma coisa. Antes de começar o ministério dele, o primeiro sermão dele, que ele fez antes de começar o ministério, para inaugurar o ministério, ele falou sobre o reino. Ele diz aqui: a menos que você procure entrar dentro do reino, não é no reino, é dentro. Quando você aceita Jesus de Nazaré como seu Senhor e como seu Salvador e como seu administrador, como o que manda na sua vida, primeiro você vai ter que se tornar disponível a chegar à plenitude do caráter do Pai. Não é nem do caráter de Jesus, o caráter do Pai. E ele disse: a menos que você procure entrar dentro do reino com fé e confiança plena de uma pequena criança, você não conseguirá ser admitido. Ai, Jesus, tem compaixão de nós. Tem compaixão de nós. Não sejam enganados por aqueles que vêm dizendo: aqui está o reino ou ali está o reino, porque o reino do meu Pai não consiste em coisas visíveis e materiais. E esse reino está agora mesmo entre vocês, porque onde está o Espírito de Deus ensinando e direcionando a alma do homem, aí está realmente o reino dos céus. Vamos ler de novo esse pedaço, que ele é muito importante. Porque o reino do meu Pai não consiste em coisas visíveis e materiais. Esse reino está agora mesmo entre vocês. Porque onde está o Espírito de Deus que habita na mente do homem, ensinando e direcionando a alma do homem, aí está realmente o reino dos céus. Jesus simplesmente estava dizendo: olha, gente, Abraão tinha o reino, ele estava no reino.
Os profetas estavam no reino, Moisés estava no reino. Eles já estavam trazendo o reino para a terra. O reino está dentro de você, porque o Espírito do Pai já habita na sua mente. Se você quiser, eu sou a porta. Yeah. E esse reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aí você olha para o nosso mundo hoje, o reino de Deus não está aqui na mente de muita gente. Não está, porque o que nós temos é guerra, o que nós temos é injustiça. Quanta injustiça na terra hoje, gente. Aonde está o reino de Deus dentro da gente? A gente não consegue manifestar esse reino. Nós não conseguimos manifestar esse reino. João realmente batizou vocês para o arrependimento e pela remissão de pecados. Mas quando vocês entrarem no reino celeste, vocês serão batizados com o Espírito Santo. No reino do meu Pai não terá judeus ou gentios. Olha que ele estava falando isso numa sinagoga judia. E tinha gente de tudo quanto era lugar, todo mundo de olho. Tinha os espias, tanto de Herodes como da igreja, do templo de Jerusalém, dos fariseus, que também mandaram. No reino do meu Pai não tem judeu ou gentio, somente aqueles que buscarem perfeição. Olha outra. Gente, é mudança de caráter, é perfeição. Olha aqui. No reino do meu Pai não terá judeus ou gentios, somente aqueles que buscarem perfeição através do serviço. Porque eu declaro que aquele que quiser ser grande no reino do meu Pai precisa primeiro se tornar servo de todos. Ah, gente. Ah, aí pegou pesado, né? Aí Jesus pegou pesado, não pegou? Cadê o nosso ego? Nosso eu? Eu sou melhor? Eu sou bonzão? Eu faço, eu aconteço? Você não é nada. Os irmãozinhos, coitadinhos, né? Vamos ler de novo? No reino do meu Pai não terá judeus ou gentios, somente aqueles que buscarem perfeição através do serviço. Porque eu declaro que aquele que quiser ser grande no reino do meu Pai precisa primeiro se tornar servo de todos. Se você estiver disposto a servir seu companheiro, você vai sentar comigo no meu reino. Até eu, Jesus dizendo, até eu, mesmo eu, estou servindo a semelhança das criaturas de vocês, a semelhança de vocês, como eu estou servindo. Aí eu tenho o direito de sentar ao lado do meu Pai, no seu reino. Assim, se vocês fizerem assim, vocês servindo sentarão comigo. Qual é a condição que Jesus deu para que nós estivermos sentados à mesa? Todo mundo fala a mesa do Cordeiro, quando ele tiver o casamento e nós vamos sentar à mesa do Cordeiro. Você só vai sentar se você servir. Se você servir o seu irmão. Vamos falar uma coisa bem prática.
Como é que o Pai serve a gente até hoje? A palavra diz que Ele manda o sol, a chuva, o ar sobre todos, para os bonzinhos e para os mauzinhos. O Pai eterno não faz distinção entre um bonzinho e um mauzinho. Ele dá oportunidade a todos. Agora, se você pega a oportunidade ou não, isso é problema seu. Mas ele manda o sol sobre o justo e injusto, ele manda a chuva sobre o justo e injusto. Ele está servindo a humanidade até hoje. Nós estamos aqui na Terra. A Terra ainda está aqui. Por quê? Porque o Senhor está nos servindo, dando uma chance para a gente. Quantas vezes você deu uma chance para o seu irmão? Quantas vezes você está servindo o seu irmão com amor, com a sua oração, com a sua ajuda financeira, com a sua ajuda moral, com os seus conselhos? Alguém que vem te perguntar alguma coisa, você tem paciência ou você já perdeu a paciência? Aí, os discípulos perguntaram, Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar uma pessoa que faz alguma coisa contra mim? O que Jesus falou? 70 vezes 7. Largo é o caminho que conduz à perdição e estreito o caminho que conduz à vida. Nós só vamos sentar na mesa com Jesus de Nazaré se estivermos servindo nosso irmão. Esse novo reino é como uma semente crescendo num solo fértil no campo. Ela não produz fruto rápido. Vai haver um intervalo de tempo entre o estabelecimento do reino nas almas dos homens e o tempo em que o reino vai crescer ao ponto de frutificar completamente com justiça e salvação eterna. Gente, tem 2000 anos que a gente está esperando isso. Mas Jesus nos avisou. 2000 anos que ele veio. Dois mil anos que ele começou o ministério dele. E no ano 30, 2030, vão fazer 2 anos da morte dele. E ressurreição. Vai haver um intervalo de tempo entre o estabelecimento do reino nas almas dos homens e o tempo em que o reino vai crescer ao ponto de frutificar completamente com justiça e salvação eterna. Esse reino que eu estou trazendo a vocês não é um reino de poder e abundância terrena. O reino dos céus não é questão de comida e bebida, mas sim uma vida de progresso contínuo no que é reto e justo e uma alegria progressiva na perfeição de servir ao meu Pai que está nos céus. Não disse meu Pai aos seus filhos da terra, é a minha vontade que vocês sejam perfeitos como eu sou perfeito. Isso dói aqui. Dói. Eu tenho vindo para proclamar essas notícias do reino. Que notícias, Senhor! Eu não vim para colocar sobre vocês mais pesados fardos, para aqueles que querem entrar no reino. Eu estou proclamando
um novo e melhor caminho àqueles que se habilitarem, a entrar comigo poderão desfrutar um descanso divino. Agora vem um ponto. Mesmo que essa escolha custe a vocês um valor grande das coisas terrenas. Você está disposto a pagar? Mesmo que essa escolha de seguir a Jesus, de ser discípulo de Jesus, mesmo que essa escolha custe a vocês um valor grande das coisas terrenas, não importa qual preço isso vai custar, se você realmente quiser, para entrar no reino dos céus. Vocês vão receber muito mais em felicidade e crescimento espiritual nesse mundo, aqui na Terra, e na vida eterna que virá. Para entrar no reino do meu Pai, não precisa de armas de guerra, não precisa de derrubar governos e reinos deste mundo, não precisa se libertar de nenhum domínio humano e cativeiro. Dá para engolir seco, né? Você pode estar num país como Cuba e estar no reino, porque ele não depende de governo. A sua liberdade de alma não depende de ninguém estar escravizando você. Você pode estar numa cadeia livre, se você está no reino. O reino dos céus está disponível a todos que queiram e encontrarão abundante liberdade e alegria em salvação. Esse reino é um reino eterno. Aqueles que entram no reino vão subindo. Aqueles que entram no reino vão subindo até encontrar o meu Pai. Eles com certeza estarão ao lado direito do meu Pai na sua glória no paraíso. E todos que entram no reino dos céus se tornam filhos de Deus. E no mundo e tempos que virá, subirão até o Pai. Eu não vim ao mundo para chamar os que se acham justos, mas aqueles que se consideram pecadores e todos que têm fome e sede de justiça, de perfeição divina. Você não aceita Jesus só para você aceitar ir para o céu. Não foi isso que Jesus falou. Você aceita seguir a Jesus porque você tem fome e sede de justiça e de perfeição divina. João veio pregando arrependimento para a preparação de vocês para o reino. E agora eu venho proclamando fé, o presente de Deus. Fé é um presente de Deus, como o preço para entrar no reino dos céus. Se vocês acreditarem que meu Pai ama vocês com um amor infinito, vocês estão já no reino de Deus. E se você está no reino de Deus, você vai procurar perfeição. Você vai procurar ter um caráter do eterno. Você vai procurar ser justo, ser perfeito como o Pai é perfeito. Como ele disse, eu quero que vocês sejam perfeitos como eu sou perfeito. E aqui termina o sermão dele. Ninguém entendeu quase nada. 90% das pessoas que estavam lá pensaram que ele estava doido. Que reino é esse que não é da terra? Que reino é esse? Quando eu morrer, eu sei o que eu vejo o que eu faço agora. Agora eu quero é aqui.
Eu quero liberdade de liberar Israel da mão de Roma, é isso que eu quero. Eu quero que Pilatos saia de lá e que o Messias, filho de Davi, sente no trono. Os discípulos saíram de lá arrasados, os 6. Mas Jesus depois, o próximo vídeo que eu vou fazer é Jesus conversando com eles sobre isso. Jesus nunca escondeu, nem dos discípulos e nem de ninguém, de que o reino dele não era aquilo que eles estavam esperando, que o reino do Pai precisa vir primeiro para que haja um governo decente e honesto na terra. Como é que o Messias pode reinar com o povo com o coração como nós temos hoje, disposto à guerra? Como é que o Messias pode fazer isso, gente? Ele teria que ser um ditador. E Jesus não é ditador. Jesus quer que nós o amemos porque nós o amamos, porque nós nos dispomos. Ele quer o coração da gente, ele não quer não quer forçar você a fazer nada, ele não quer forçar a humanidade a fazer nada. Ele quer que o evangelho, que aquilo que ele deixou na terra, crie raízes no coração da gente, vai mudando progressivamente o nosso caráter. Não adianta ele vir. Aliás, talvez ele vá ter que fazer isso anyway, mas sabe o que vai acontecer depois do milênio? Nós já estudamos Apocalipse, vai lá e vê, depois do milênio vai se levantar algumas nações contra Jesus de Nazaré, sentado no trono de Israel, e vão levantar uma guerra depois do milênio, depois de 1000 anos de paz, de prosperidade, de bondade, de coisa boa, ainda vai ter gente com coração ruim que vai se levantar contra ele no templo de Jerusalém, e aí que vai haver um grande Armagedon, e aí que a terra, ó, porque a obediência, gente, é por amor. Por isso que ele diz que eu sou o príncipe de paz. E não o príncipe da paz, é o príncipe de paz. Ai, Jesus, tem compaixão de nós. Então tá, gente. Esse foi o vídeo número 2. Vocês viram por que Roma teve que se desfazer desses discursos de Jesus? Porque contraria tudo que Roma queria. Era domínio. E Jesus disse, não, meu domínio, meu reino não é daqui. Roma fez guerra. Em nome de Deus, em nome de Jesus. Pode, gente. Que o Senhor te abençoe e te guarde a você e a mim também. Tchau, tchau.